Olá, colegas. Meu nome é Flávio. Eu fiquei encarregado de apresentar na nossa disciplina letiva de mercado de capitais o tema arbitragem, mercado de capitais e o sigilo. Uma combinação possível? Essa é a indagação que o professor Zanini nos fez e eu, como encarregado desse trabalho, vou tentar respondê-la. Vou tentar, porque é um tema que está em construção, é um tema muito controverso, mas tentarei, dentro das minhas limitações e da minha humildade intelectual, responder essas questões. Pois bem, vou começar através do roteiro que começa com o que é arbitragem em números, mercado de capitais e arbitragem, essa simbiose entre esses dois institutos, lei das SAs, o Código de Processo Civil. Vou reproduzir, né, vou citar, fazer a citação completa do Dr. Joaquim de Paiva Muniz, que é um advogado, que é um árbitro, um especialista na área de arbitragem. Vou falar um pouco sobre o sigilo na administração pública, visto que na administração pública um dos princípios é a publicidade. Como é que o sigilo se relaciona com a administração pública? Algumas notícias que saíram na mídia especializada e encaminhando para o final a Instrução Normativa 44, que saiu em setembro, e algumas considerações baseado muito no que eu li, né? E também na acessibilidade que a gente tem por ser uma pessoa que estuda essa matéria que é a arbitragem. Eu lembro para vocês que eu mandei, com uma semana de antecedência, um vídeo institucional da Camargo explicando o que é o Instituto da Arbitragem de maneira simples. Mandei para vocês também uma folha resumo do que eu acredito ser a minha opinião baseada no levantamento bibliográfico feito. E mandei também um segundo vídeo comentando sobre um curso que eu realizei na USP, que está disponibilizado no YouTube, muito interessante para quem gosta de direito empresarial e começar, né, introdutório à arbitragem. Um curso que eu fiz, foi recomendado pelo Salton, ano passado, eu fiz e achei muito interessante. Pois bem, o que é arbitragem? Visto aqui o vídeo que eu mandei para vocês e até a introdução da aula da USP, onde, inclusive, nesse curso tem o professor Carmona, eu posso dizer para vocês que a arbitragem é um mecanismo privado de solução de litígios, através do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes. Então, vocês vejam que é um mecanismo privado de solução de litígio. Não é nem paralelo, nem alternativo. Ele é privado, no qual os litigantes escolhem um terceiro, que esse terceiro impõe sua decisão. Essa decisão, ela tem força de título judicial. Portanto, tem que ser cumprido pelas partes. Qual é uma das características da arbitragem? Uma das características das arbitragens é o sigilo. As partes recorrem à arbitragem justamente por uma característica que é o sigilo. E eu quero que vocês guardem bem essa característica. Aprofundando um pouco sobre a arbitragem, um levantamento feito pela doutora Selma Lemes, que ano a ano é feito esse levantamento, onde ela mostra
que em 2019 houve 296 procedimentos arbitrais envolvendo um valor respeitável de 60 bilhões de reais. Um outro dado importante também, para contextualizar o peso da arbitragem, é que 17% da administração pública hoje está na arbitragem. Então, desses procedimentos arbitrais, 17% tinha entre os litigantes a administração pública. E há, ano a ano, um aumento da participação estrangeira, porque há um certo consenso que o Poder Judiciário estatal, ele, infelizmente, por N questões, que aqui eu não vou discutir, ele é muito moroso. E as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, principalmente estrangeiras, elas necessitam a resolução do litígio de maneira mais célere. A média, segundo a doutora Selma Lemes, nesse levantamento, é de 18 meses, 24 meses para a resolução do conflito. O que deu para analisar, porque tem outros dados, né, nesse levantamento, que não vem ao caso, é que há um viés positivo de todos os indicadores. Há um viés positivo no número de procedimentos arbitrais, o valor, ano a ano, vai aumentando, a celeridade, há uma diminuição. Enfim, são vários indicadores que indicam que a arbitragem ela veio para ficar. Infelizmente, a arbitragem ainda tem um problema que é a concentração entre Rio, São Paulo e Minas, e um pouco do Distrito Federal. Então, esse é um problema que eu acredito que, aos poucos, os empresários vão buscar, e toda a comunidade jurídica vai buscar solucionar, que é espraiar os procedimentos arbitrais pelo Brasil. Mas não é inegável que o Rio São Paulo é onde concentra mais de 80% dos procedimentos arbitrais brasileiros. Se discute muito, né, essa questão de não estar na lei da arbitragem a questão do sigilo, a questão da confidencialidade. Ocorre que nos próprios regulamentos das câmaras arbitrais existe essa preocupação com confidencialidade, com sigilo, com a descrição. Na Lei Brasileira de Arbitragem, que é a Lei 9307, de 96, lá no seu artigo 13, ela diz o quê? Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes. E lá no seu parágrafo 6º, no desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Veja, além do regulamento da Câmara Arbitral, há dentro da Lei Brasileira de Arbitragem um enfoque no sigilo, na confidencialidade e na discrição. Então, não há por que dizer que dentro da lei da arbitragem não há a preocupação com o sigilo e com a confidencialidade. Como eu relatei para vocês, o levantamento da doutora Selma Lemes, eles amostram indicadores positivos, que ano a ano vai aumentando o número de procedimentos arbitrais e vai aumentando os valores. Pois bem, desde 2001, na Lei da Sociedade por Ações, autoriza, no seu Estatuto Social das Companhias, a estabelecer que as divergências podem ser resolvidas por meio de arbitragem. Está lá no artigo 109, no Direitos Essenciais, que fala sobre essa questão do uso da arbitragem para resolver os litígios. Dentro da minha pesquisa, eu acabei encontrando
um PDF de um trabalho de conclusão de curso da hoje advogada, da graduanda, Natália Gasparini, que ela fala sobre essa questão do aumento da arbitragem na resolução de conflitos. O efeito natural disso, que é o aumento da arbitragem no mercado de capitais, né, é a crescente utilização da arbitragem como método de resolução de conflitos societários, fazendo que se venha à tona algumas questões envolvendo a compatibilização desse mecanismo, que é o sigilo, que é uma característica da arbitragem, com os demais deveres atribuídos às companhias. Qual é o dever que ela está falando aqui? Principal, o dever de informar. Então, ela disse que com o aumento do uso da arbitragem nos conflitos societários, nós temos, por um lado, o sigilo, que é uma característica da arbitragem, e, por lado, o dever de informar, que é uma característica que há dentro do mercado de capitais, regulado e fiscalizado pela CVM. A lei das sociedades anônimas diz ali, no artigo 157, parágrafo 5º, sobre a questão do dever de informar. Mas há no parágrafo 5º algo que é importante, que é o quê? Que diz, portanto, cabe à companhia mitigar e dosar o sigilo dos procedimentos arbitrais, de forma a permitir a revelação de informações adequadamente à luz da regulamentação aplicável e dos precedentes na matéria. Ao mesmo tempo que a lei fala que é importante o dever de informar, ela, no seu parágrafo 5º, ela diz que confere aos administradores a prerrogativa de deixar de fornecer informações acerca de fatos relevantes no caso que entenderem que estas informações porão em risco o interesse legítimo da companhia. No CPC, no seu artigo 189, inciso 4º, eles tentam encontrar uma solução para essa questão do sigilo e do dever de informar. Essa dualidade entre sigilo e dever de informar. Ele diz o seguinte, que devem transmitir em segredo de justiça os processos que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, vocês vejam que ninguém aqui está negando que a arbitragem, como instituto, é um instituto válido e que tem a característica, o sigilo. Mas, ao mesmo tempo, há uma preocupação com o dever de informar. Mas o que é fato relevante, né? Que é o que está ali na lei das sociedades anônimas. Que é o dever de informar, o administrador tem o dever de informar ou não fato relevante. Mas o que é fato relevante? Eu peguei a N44, que é a última, que eu vou falar mais adiante, mas eu vou adiantar, que essa N44, ela começou a vigorar em setembro. É a última que trata desse assunto. Inclusive, eu não tinha colocado no trabalho, daí eu dei uma revisada antes de repassar para vocês, e eu vi que apareceu uma instrução normativa nova, que é essa 44, revogando a 358, que é a que falava sobre o dever de informar. Mas o mais importante, né, no caso, é o que é fato relevante. E ela diz o quê? No artigo 2. Considere-se relevante, para efeito dessa resolução, qualquer decisão de acionista, controlador, deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou outro ato ou fato de caráter político-administrativo
técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios, que possa influir de modo ponderável. Aí eu coloquei ali, aí elenca, né? Aí nesse artigo ele elenca negociação, decisão dos investidores no mercado e a cotação dos valores imobiliários das companhias abertas. Então, qualquer fato ou ato que influencie a negociação, a decisão dos investidores e até o próprio valor da ação na Bolsa de Valores, isso é um fato relevante. Então, tem que haver muito cuidado em questão de informar ou não informar. Por isso que a importância, né, da CVM e a importância dessa definição que está no artigo 2 da Instrução Normativa 44 da CVM, como eu repito para vocês, ela foi editada em setembro desse ano. Procurando alguns especialistas na área, como o professor Carmona, como, como o professor Carmona e outros, como comentei com vocês, eu fiz o curso de arbitragem na USP e eu tive contato com o doutor, especialista na área, Joaquim de Paiva Nunes, que é advogado, árbitro. E o que ele diz, o que ele pensa sobre essa questão do sigilo no mercado de capitais, justamente quando você tem um procedimento arbitral. E o dever de informar. Então, como é que se dá essa questão do sigilo, do dever de informar, arbitragem, mercado de capitais? Ele diz o seguinte: o que a companhia deve revelar e cumprir seu dever legal reside no fato relevante em si, qual seja o resumo do teor e andamento da arbitragem e ou status da sentença arbitral. As próprias demonstrações financeiras da companhia aberta podem conter notas explicativas com informações resumidas sobre a arbitragem relevantes. E os acionistas podem solicitar informações complementares que sejam pertinentes dentro de certa razoabilidade. Esse princípio da razoabilidade é um princípio importante o Dr. Joaquim de Paiva Nunes. E ele segue, dizendo: entende-se que o dever legal de informar sobrepõe a qualquer previsão em cláusula compromissória ou regulamento arbitral de confidencialidade. Isto não significa, contudo, que a arbitragem prevista originalmente para ser confidencial deverá ser pública, até porque o procedimento arbitral é, em regra, privado. Então, ele está dizendo que ninguém está querendo esconder, pelo meio do Instituto da Arbitragem, informações fundamentais para o próprio mercado de capitais e para os próprios investidores. Não há esse interesse. Só que, como eu repito para vocês, a arbitragem ela tem um caráter privado e ela se caracteriza pelo sigilo. Então, a razoabilidade é algo importante. Aqui, eu procuro falar para vocês sobre essa dicotomia entre dever de informar e sigilo arbitral na administração pública. Segundo o artigo 37, um dos princípios da administração pública é a publicidade. É cláusula constitucional, está na Constituição, artigo 37. Como
falado anteriormente, desde 2001, a CVE, desde 2001, é possível colocar a arbitragem como um instituto para resolução de conflitos no Estatuto Social das Companhias Abertas. A Petrobras, por exemplo, é uma companhia aberta e é estatal. E aí como é que fica? Nós temos ali o artigo 37, que fala em publicidade, um dos princípios da administração pública, mas nós temos que a Petrobras, por exemplo, ela usa o Instituto da Arbitragem para a resolução dos conflitos com as demais partes. Bem, lendo e relendo e refletindo, o que deu para concluir foi que esse aparente conflito pode ser resolvido pela concessão pelo juiz estatal de segredos de justiça. Aí eu botei em letras maiúsculas, publicidade restrita, em relação aos documentos mais sensíveis concernente à arbitragem. A publicidade, quando envolve a administração pública, ela tem que ser respeitada. Isto, no slide anterior, o próprio doutor Joaquim de Paiva Muniz afirma. Mas, ao mesmo tempo, há, por exemplo, em relação à Petrobras, propriedade intelectual. A Petrobras é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. Existe segredo dos cidades envolvidos. E, dentro desse dilema, nós temos órgãos como o TCU, a Controladoria, aqui no Estado nós temos o Tribunal de Contas do Estado. Então, eu acredito que aquelas informações sensíveis, elas podem ser fornecidas para esses órgãos. Porque essas informações sensíveis, elas são sensíveis, mas elas serão extremamente bem filtradas para só ser liberado aquilo realmente que interessa aos órgãos de fiscalização da administração pública. Afastando com isso o perigo da intimidade da empresa, o perigo de ser devassado segredos industriais que afete a saúde da empresa e a sua própria sobrevivência no mercado de capitais. Aqui, por exemplo, são algumas notícias que saiu na mídia especializada falando que a CVM estuda criar informes sobre litígios. Ela procurava, nessa época, isso aí é uma notícia do ano passado, a reformar a Instrução Normativa 480, que trata do dever de informar. Porque a questão do dever de informar dentro do mercado de capitais é estruturante e é muito importante, até por uma questão de transparência dos negócios. A CVM, por exemplo, para ver a importância da informação, ela multou um conselheiro da Usiminas por divulgar informações sigilosas. Tal o grau de sensibilidade que é os dados que as empresas têm e que não podem ser divulgados. Por isso, tem que ter muito cuidado para que não haja problema com a empresa. A CVM diz que o sigilo
da arbitragem não exime empresas de divulgar fatos relevantes. Há um consenso, e eu volto ali ao doutor Joaquim Paiva Nunes, que tem que ser divulgado. A Constituição está acima, a Constituição está acima de todas as normas. Contudo, tem que ser bem regulamentado para não criar um clima inamistoso entre os litigantes e uma insegurança no mercado de capitais. Para isso tudo, com essa dificuldade que há, a Comissão de Valores Imobiliários propôs a criação de um novo comunicado para que as companhias abertas divulguem informações sobre demandas judiciais e arbitrais ligadas à questão societária. O tema interessa principalmente aos agentes de mercado envolvidos em arbitragem. A discussão se dá em momento em que crescem os casos de processo de arbitragem. Veja, essa fonte foi o Jornal Valor Econômico de fevereiro desse ano. Né? Após muita discussão, com convocação de audiência pública, onde agentes de mercado, escritório de advocacia, associações envolvidas no mercado de capitais, saiu em setembro, agora, a IN 44, que é a última. E ela diz o quê? Dispõe sobre a divulgação de informações sobre ato ou fato relevante, a negociação de valores imobiliários na pendência de ato ou fato relevante não divulgado, e a divulgação de informações sobre negociação de valores imobiliários, e revoga a instrução 358, a 369 e a 449. Então, essa aqui é a última instrução normativa que trata sobre o dever de informar. E aqui no capítulo 1 já diz âmbito e finalidade. Essa resolução dispõe sobre a divulgação de informações sobre ato ou fato relevante. Né? Eu não coloquei o segundo e o terceiro inciso porque não tem a ver com o nosso trabalho. Sobre a questão do sigilo. Mas a divulgação, mas o que importa é que essa instrução normativa trata a divulgação de informações sobre ato ou fato relevante. E aí, ali, e a definição de ato e fato relevante é parecida, é aquela que eu passei no slide no slide 7, que fala sobre essa questão. E um dos fatos relevantes é o que? Está lá no inciso no 23. Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial é um fato relevante. Requerimento de falência ou propositura de ação judicial. Isso são tudo fatos relevantes que tem que ser informado. A CVM e o mercado de capitais em si. E esse aqui que eu sublinhei aqui em azul, de procedimento arbitral, que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da companhia. Então, aqui está bem claro que procedimento arbitrais tem que ser informado. Não pode ter sigilo sobre o procedimento arbitral. Bem, pessoal, indo para o final, eu considero que o sigilo ele é apontado como essencial para a alma dos negócios, das sociedades envolvidas na disputa. Não pode existir uma publicidade ampla e restrita sobre o procedimento arbitral. Porque aí você estaria divulgando informações, inclusive até para a própria concorrência. Ou, o que é pior, informações desvirtuadas
deturpada. Portanto, o sigilo é algo importante. E o sigilo também é importante porque quando há uma disputa, um conflito de interesse entre as partes, entre os litigantes, quando se resolve um sigilo num local reservado, se pode fazer uma composição, encontrar uma solução de maneira amistosa. Porque, infelizmente, se você divulgar, pode forças externas ao procedimento arbitral causar uma cisânia que não teria porquê. Então, o sigilo é a intimidade da empresa. E, por fim, há duas opiniões sobre a questão da privacidade do sigilo, da privacidade do sigilo, da confidencialidade. Uma é do Richard Posner, que diz que a privacidade é um valioso bem privado, mas às vezes é o mal para a sociedade. Um alto grau de privacidade é fonte de perigos potencialmente sérios para a ordem social. Então ele está falando que muita privacidade pode esconder crimes, fraudes fiscais, e isto é muito ruim. Já na palavra da doutora Selma Lemes, aquela que faz todo ano levantamento de como anda a arbitragem no Brasil, eu sublinhei esse trecho aqui que para mim é importante. Por sua vez, para a doutora Selma, o sigilo refere-se à sentença arbitral e aos documentos apresentados no processo, vinculando as pessoas que gerenciaram o processo, que são os árbitros, os procuradores e até as partes. Então, vejam, o sigilo se refere à sentença e aos documentos apresentados. Não, principalmente aos documentos apresentados. Então, tem que ser... O que dá para concluir? Enfim, que pela Instrução Normativa 44, que é a última, que é a CVM, que é responsável pela fiscalização e regulamentação do mercado, tem que ser informado. Mas não precisa ser... Mas, como diz o doutor Joaquim de Paiva Nunes, pode ser informado o quê? O extrato da sentença. Mas não precisa ser divulgado as peças que compunham o processo em si. Por quê? Porque a confidencialidade é capaz de salvaguardar a reputação da sociedade litigante, evitando que ela seja maculada pelo efeito de se divulgar o conflito e fazendo com que o seu desempenho no mercado seja afetado pela disputa. E aí eu cito um exemplo da Petrobras. A Petrobras ela foi duramente atingida por um ataque, uma divulgação, justamente porque existia processo da Petrobras que foi divulgado de maneira, digamos, maldosa, digamos, impatriota em relação a essa estatal que é líder no mercado. Vocês também, outro caso também que as pessoas podem até não lembrar muito, porque aqui não temos, mas quem já teve a oportunidade de for no Rio, para quem teve a oportunidade de conhecer, o Pão de Açúcar. Houve uma disputa lá, no Pão de Açúcar, no grupo Pão de Açúcar, que está listado que também é por meio de arbitragem, que também houve um excesso de publicidade que acabou prejudicando, com certeza, a solução daquele conflito. Demorou mais tempo, né? E colocou a reputação em jogo. E alguns segredos, com certeza. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, cabe à CVM, que tem a função de disciplinar, regular, fiscalizar o mercado de capitais, o mercado de valores imobiliários no Brasil, a fim de se garantir seu desenvolvimento,
protegendo investidores e outros agentes relacionados a esse mercado. Então, cabe à CVM, e eu botei ali a Instituição Normativa 44, a ser aquele órgão, aquela autarquia, aquele órgão que regule, que module o sigilo no mercado de capitais, quando as litigantes estão usando o Instituto da Arbitragem para resolver seus conflitos, suas divergências. E uma coisa que também a gente, e finalizando, uma coisa que também a gente tem que ter noção é que os preceitos constitucionais são pela publicidade. O artigo 37, quando envolve a administração pública, fala em publicidade. Nós temos ali o CPC, artigo 189, também a regra é a publicidade. Mas a arbitragem, a regra não é a publicidade. É o sigilo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. E quem é que tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade em relação à divulgação dos dados sensíveis? É ou o diretor de relações com investidores da companhia, ele que é responsável para divulgar as informações para os acionistas, ou a CVM. Na verdade, os dois vão conversar para que determinado dado que está em sigilo, porque o Instituto da Arbitragem é um processo arbitral que tem característica de sigilo, os dois, o diretor de relações com investidores e a CVM, os dois, nessa conversa, nessa troca de informações, vão informar aquilo que foi construído dentro de um consenso das informações que podem ser disponibilizadas para o mercado. Enfim, eu agradeço a todos por ter apresentado. Eu digo para vocês que eu não conhecia a arbitragem, eu conheci pelo Rodrigo Salton no semestre passado. Fiz o curso que eu falei para vocês da USP, que está na referência bibliográfica. É um instituto que veio para ficar. Ele é realmente mais célere que o poder estatal. Só que, como vocês viram lá atrás, no levantamento da doutora Selma Lemes, envolve causas, envolve disputas, litígios de milhões. Se vocês dividirem 60 bilhões por 296, vai dar uma média de 250 milhões. A média de cada procedimento arbitral. Agora, ultimamente, surgiu a expedição arbitragem expedita. A arbitragem expedita já reduz para 5, 10 milhões. Então, são procedimentos arbitrais onde envolve milhões e onde envolve a intimidade da empresa, a reputação das empresas. Portanto, eu repito, responsabilidade no dever de informar. Informar aquilo que é estritamente necessário. Não estou falando aqui em esconder. Tem que informar sim. Está na Constituição, está no nosso ordenamento, só tem que existir um certo cuidado para que não sejam expostos
dados que são fundamentais para a boa reputação da empresa, a sua lucratividade e sua atratividade junto ao mercado de capitais. E finalizando, aqui está minha referência bibliográfica, Conjur, a CVM, onde eu acabei extraindo a NIN 44, o professor Cândido Rangel Dinamarco, a graduanda Natália Gasparini, a lei das SAs, a lei do Brasil da arbitragem, enfim, alguma mídia especializada com Infomoney, Valor Econômico, Estadão, isto é dinheiro. Fico aberto ao debate. Gostaria de agradecer a paciência nesses 45 minutos e qualquer coisa, estamos abertos para o debate. Muito obrigado